Olá, hoje eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou muito no meu coração. Essa palavra eu ministrei ontem na célula e eu queria poder compartilhar com vocês aqui do Face, do YouTube, né, para que vocês possam se alimentar no dia de hoje e se fortalecer. A primeira passagem está lá em Filipenses 3:20 e lá diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Nós temos que ser e agir como cidadãos do céu. E quando eu penso em cidadão do céu, eu lembro de um livro que se chama O Homem do Céu. Esse homem é um chinês que sofreu muitas perseguições lá na China por conta da restrição religiosa que existe lá, por ser um país comunista, né? E existia muita perseguição. E um dia ele sendo perseguido pelos policiais, eles questionando quem era ele, e ele dizia: eu sou o homem do céu, sou o homem do céu. Assim como ele, dessa maneira que ele se identificava, né? Que ele dizia ser o homem do céu. E ele vivia como um homem do céu mesmo, ele compreendia o reino de Deus e ele vivia em prol daquilo. E uma historinha também para a gente poder compreender o quanto nós não somos cidadãos dessa terra. É a historinha do viajante e do sábio. Existia um viajante que estava em uma determinada cidade e ali ele ficou sabendo que havia um sábio. E ele começou a ir atrás, perguntar onde morava esse sábio. E chegando na cidade, ele, ao encontrar a casa desse homem sábio, ele se deparou com uma casa muito simples, sem bens, sem carro, sem móveis, né, com objetos muito simples naquela casa. E ele questiona o sábio, dizendo: mas onde estão suas posses, suas riquezas, né? Afinal, você é um homem sábio, deveria ter bens acumulados, né? E aí ele retruca fazendo o mesmo questionamento: mas e os seus bens? Cadê os seus bens? Cadê a sua riqueza? E aquele viajante diz: mas eu sou um viajante, eu estou aqui só de passagem, né? Minhas coisas não estão aqui comigo. E aí ele diz a mesma coisa: eu também sou um viajante, eu estou aqui meramente de passagem, né? A nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. A nossa vida aqui na Terra, ela é muito curta. Então nós somos viajantes, nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui de passagem. E nós precisamos nos atentar a isso e compreender mais sobre o reino de Deus e aprender a viver mais como cidadãos dos céus, né? E para que a gente possa compreender isso, vou abrir lá em Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas serão acrescentadas. Mas que coisas são essas que nos seriam acrescentadas se nós buscássemos o reino de Deus e a sua justiça? Então a gente precisa compreender algumas coisas aqui. Nós precisamos compreender o que é o reino de Deus e o que é a sua justiça, para que depois a gente possa compreender essa promessa de Deus de nos acrescentar todas essas coisas. E é claro que para a gente compreender todas essas coisas, o que seriam essas coisas, nós precisamos ler todo o contexto, porque texto fora de contexto vira pretexto, né? Então a gente vai ler todo o texto. Mas eu quero só trazer uma breve noção do que é o reino de Deus. Se nós formos estudar o Novo Testamento, a forma como Jesus discipulou os apóstolos, né, os discípulos que ele chamou, a gente vê que no princípio, quando eles foram chamados, a maioria deles que tinham profissões da época, né, a maioria era pescador de peixes, porque
Era uma profissão muito usual na época. E eles não compreenderam de cara o que era o reino de Deus. Claro, levou um tempo para que eles pudessem compreender, né? Muitos deles não compreenderam nem depois que Jesus morreu e ressuscitou, né? Tomé precisou ver para crer. E assim, muitos outros demoraram um tempo razoável para compreender o reino de Deus. Pedro mesmo era um que, quando Jesus chamou ele para ser. Ele era um pescador de peixes e Jesus disse que iria transformar ele num pescador de homens. Imagina como ficou a cabeça de Pedro, né? Como assim, pescador de homens? Né? Ele não compreendia, ele não entendia. Então, durante todo o percurso do ensinamento de Jesus para aqueles discípulos, Jesus teve que repreender muitas vezes, teve que lidar com a falta de sabedoria daqueles homens, mas ele perseverou. Tanto é que quando a gente vê que Pedro, quando Jesus começa a dizer que era necessário que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, Pedro não aceita aquilo. E como assim? Jesus prega vida e como vai me falar de morte? Como ele que é o autor da vida, ele que faz tantos milagres, a gente depende tanto dele aqui, como que ele vai nos abandonar? Né? Só ele tem as palavras de vida eterna, ele que nos ensina, como que a gente vai ficar sem o mestre? Né? Nós estamos aqui sendo guiados pelo mestre e o mestre não vai estar mais entre nós, e ele não aceitou aquilo porque ele não compreendia o reino. Então Jesus o repreende dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Né? Você não entende as coisas do reino, você não olha com olhos espirituais e sim com olhos carnais, porque você está ligado às coisas dessa terra. Você está se preocupando muito com as coisas dessa terra. Né? E eu vim com o propósito de morrer e ressuscitar, porque eu sou o sacrifício vivo. E depois ainda que Jesus morreu e ressuscitou, Pedro ainda custou para entender o reino, porque Jesus apareceu para ele e Pedro voltou a pescar, voltou a ser um pescador de peixes. E aí Jesus manda ele lançar a rede do outro lado, e aí ele pesca muitos peixes. Exatamente para lembrar Pedro, eu vou te fazer um pescador de homens. Né? Você não é mais um pescador de meros peixes, porque eu te fiz um pescador de homens. Né? Então a gente vê que custou para ele poder compreender o reino. Mas quando Pedro e outros discípulos de Jesus compreenderam o reino de Deus, eles simplesmente se tornaram mártires. Eles estavam ali dispostos a morrer em prol de Cristo, né? Eles estavam ali dispostos a se sacrificar, a morrer, a ser preso, chicoteado, torturado, o que quer que seja, mas eles não negariam Jesus. Né? Então, esse é um dos exemplos que a gente vê que são verdadeiros cidadãos dos céus. Né? Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele compreendeu o reino e passou a viver em prol do reino. Né? E isso nós precisamos entender. Vamos voltar então para o texto, no capítulo 6, verso 19, que diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Não é possível servir Deus e Mamon, não é possível servir... Aqui Jesus deixa bem claro que é impossível você se render ao dinheiro, você ter tanto apego às coisas materiais, às coisas dessa terra, e servir a Deus. É impossível. É impossível você servir a dois senhores. Pois de certo, se você amar tanto dinheiro, você odiará a Deus, né? Porque os ensinamentos de Cristo nos mostra, nos revela que nós temos que ter uma vida desprendida das coisas dessa terra, porque a preocupação maior de Jesus é a nossa salvação, e não foi à toa que ele morreu por nós, que ele se entregou por nós, porque a preocupação maior é a salvação. Na continuação do texto, no verso 25, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao de comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou beber, ou vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então vem o verso 33 que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas coisas, e não todas as demais coisas. Então, quando ele diz isso, esse pronome é um pronome relativo que nos retoma ao termo anterior, exatamente nos dizendo que todas essas coisas, comida, bebida e vestimentas, não vão nos faltar. Ou seja, o necessário para a sua vida não vai te faltar. As pessoas nesse contexto, nessa época, eram consideradas ricas, todas aquelas que tinham mais do que o necessário. Mais do que o necessário para sobreviver, elas eram consideradas ricas, tinham alguma posse, terras, gados, e eram consideradas ricas porque tinham mais do que o necessário. E aí a gente vê que o Senhor traz essa tranquilidade para o coração daquelas pessoas, dizendo: o básico não vai te faltar. Eu estou te prometendo, e se você buscar o reino de Deus e a minha justiça, os discípulos de Jesus que andavam com ele, certamente deviam ter preocupações quanto ao de comer, ou beber, ou vestir, porque eles estavam ali buscando o reino, né? Eles deixaram casa, família, deixaram muitas coisas para trás, e deveria com certeza existir essas preocupações em seu coração. Mas o Senhor diz: não se preocupe, porque eu não vou deixar faltar o básico. Né? E no verso 34 termina dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, nesse texto a gente compreende que o Senhor está preocupado com a nossa salvação e que Ele não está preocupado em nos dar coisas. Nós precisamos entender, e tem uma frase muito interessante que diz assim: Deus fez pessoas para serem amadas e coisas para serem usadas. Mas porque nós amamos tanto as coisas, nós passamos a usar as pessoas. Então nós usamos as pessoas porque amamos as coisas, porque queremos as coisas, porque queremos conquistar as coisas, porque nos alegramos com os bens, com coisas materiais. E isso é algo que vem da nossa sociedade, né? Uma sociedade capitalista, onde nós crescemos
associando que dar presentes, dar coisas é algo que demonstra o amor por alguém, né? Então, num dia dos namorados, um namorado que presenteia a sua namorada, ele está demonstrando que ama ela, né? Uma mãe, um pai que trabalha muito para no Dia das Crianças, no Natal, dar um presente é um sinal de amor, é uma forma de demonstrar amor, né? Então nós crescemos, às vezes inconscientemente, sem ninguém falar, a gente cresce associando o receber coisas como algo bom, como uma prova de amor, uma forma, uma demonstração de amor, né? E não é à toa que no mundo capitalista que nós vivemos tem tantas datas comemorativas e que envolve o dar presentes, né? Só que muitas das vezes nós, por presentearmos, atrelarmos as coisas ao amor, nós deixamos de dar a nossa presença, né? Pais que deixam de estar presentes com os filhos porque precisam trabalhar para dar coisas para os seus filhos, né? E a gente acaba vivendo o que o sistema dita, né? Nós precisamos compreender hoje. Fadiga. Eu tô gravidinha, tô sem ar já. Mas nós precisamos entender o quão importante é que os nossos filhos cresçam também como cidadãos do céu, né? E nós, como cidadãos dos céus, nós precisamos deixar esse materialismo, essas coisas que são superficiais, porque veja só, o consumo, o consumir, o comprar, ele gera ele libera um hormônio do prazer, né? Então por isso que nós gostamos tanto de consumir, de comprar, porque ele libera esse hormônio de prazer. Então momentaneamente nós nos saciamos, nós ficamos felizes, e só que aquilo é passageiro. Tudo aquilo que você compra, ele te traz um prazer, uma alegria momentânea, mas em um determinado momento aquilo já não vai mais te satisfazer, aquilo já não vai ser mais tão prazeroso, né? Ele vai perder aquele gozo. E então nós precisamos aprender, entender o que realmente tem valor. Uma pessoa, quando ela está no leito de morte, quando ela recebe uma condenação de morte, ela sabe que a qualquer momento ela pode morrer, ela não fica pensando no que ela comprou, deixou de comprar, ou quantos bens ela deixou de possuir, né? A pessoa que está no leito de morte, ela tá ali pensando, eu deveria ter abraçado mais, eu deveria ter beijado mais, eu deveria ter dito mais para os meus filhos que eu amava eles, eu deveria estar mais presente, eu deveria ter deixado mais o meu trabalho, as minhas coisas pessoais para poder estar mais com a minha família, eu deveria ter tido mais dessas preocupações, porque agora a minha vida acabou, né? Então, esses são os valores reais que nós precisamos aprender a ter e a ensinar os nossos filhos. E como cidadãos dos céus, nós precisamos ensinar os nossos filhos esses valores. Nós não podemos encher os nossos filhos de bens e consumos, coisas que possam gerar neles uma distorção de valores, né? De valores, de princípios cristãos. Tem até um livro muito interessante que fala do Augusto Cury, que fala do herdeiro, do sucessor, né? Quando nós damos bens e ensinamos os nossos filhos o quão importante as coisas são, eles se tornam herdeiros, eles querem possuir coisas, eles querem receber coisas de herança e para poder gastar, consumir. Enquanto sucessores, a única coisa que eles querem receber são os valores, os princípios, o amor que os pais
que os pais possam dar para eles, são coisas intangíveis, né? Coisas que não podem ser tocadas nem roubadas, onde a traça não destrói, onde a ferrugem não corrói, né? Mas é o nosso legado, é o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos. É isso que nós precisamos nos preocupar, em deixar um legado para os nossos filhos, para que eles possam viver como cidadãos dessa terra, mas não como cidadãos da terra, mas e sim como cidadãos dos céus nessa terra, como peregrinos, né? Porque estamos aqui meramente de passagem. A palavra de Deus também, Tiago 4,4 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, nós pedimos para Deus, nós queremos coisas e pedimos coisas para Deus porque achamos que essas coisas são importantes, mas o Senhor, por estar preocupado com a nossa salvação, Ele diz: o necessário não vai te faltar. Busque o reino e a sua justiça e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se alegrem com o que vocês têm, né? Em 1 Timóteo vai dizer exatamente isso. 1 Timóteo 6, de 6 a 10, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Ou seja, você consegue se alegrar hoje com o que você tem? Você consegue se alegrar hoje? Tem um pastor que diz assim que Deus nos prometeu o pão de cada dia e não o pudim de cada dia. Será que você consegue se alegrar hoje com o pão que Deus tem suprido na sua vida? Ou você está aí reclamando, murmurando, em depressão porque você não ganhou o pudim? Né? Será que você está aí vivendo uma vida depressiva porque você não tem o carro que seu amigo tem, ou não tem a casa que fulano de tal tem, e você tem a necessidade de mostrar e provar para as pessoas que você tem alguma coisa nessa vida? Sabe, essa vida de consumo levam pessoas a usarem toda a sua economia para comprarem o último iPhone da geração, o carro, o último que lançou, porque eles têm necessidade de mostrar para as pessoas que elas têm algo, né? Então, o Senhor diz, na continuação: por isso, tendo que comer e com o que vestir-nos, estejam com isso satisfeitos. Quando você vai realmente receber o melhor de Deus, eu falo o pudim, receber o algo a mais, além do necessário para a sua sobrevivência, quando você conseguir na sua vida, não apenas declarar com palavras, mas dizer: Senhor, a tua graça me basta. Ainda que eu não tenha nada, ainda que eu perca todas as coisas como Jó, a tua graça me basta, Senhor. O dia que você compreender que as coisas materiais, que as coisas não são tão importantes assim, e você não for tão apegado a elas, pode ter certeza que você vai viver o melhor de Deus. Os que querem, no verso 9, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É muito claro a gente ver isso na própria política. Pessoas que entram na política, às vezes até com uma boa intenção, mas se corrompem, porque começa a ter um amor, um apego ao dinheiro, à vida boa, ao conforto, e isso afasta a pessoa do caminho do Senhor. Para terminar, o verso 18, no capítulo 6, em 1 Timóteo, diz assim: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Ou seja, se você quer ser rico, que você seja rico em boas obras,
que você seja generoso e pronto para repartir. E essa mensagem que eu quero deixar, porque quando nós vivemos isso, quando nós nos desapegamos das coisas dessa terra, quando nós vivemos com um coração generoso, disposto a repartir, a dar o nosso melhor em prol do reino de Deus, então é porque nós compreendemos e passamos a ser homens e mulheres do céu. Amém? Que Deus abençoe vocês.